Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a epistemologia da agroecologia na extensão rural. Nossa disciplina é Sociologia e Extensão Rural. Os discentes são eu, Maria Laís da Costa Pereira, e Francisco Daniel Freire de Lima. O nosso professor orientador é o mestre Ramon Costa e Silva. E agora nós vamos discorrer sobre o nosso tema. Iniciando nosso estudo, a gente tem que essas bases epistêmicas da agroecologia elas vão surgir de uma necessidade de um estudo decorrente da diversidade do paradigma ocidental, expressa no ambiente de produção brasileiro como a crise do modelo produtivista, no qual se baseia nos cânones da Revolução Verde. Esse contemporâneo modelo de extensão agrária que a gente tem, ele vai se contrapor às propostas impostas pela Revolução Verde, nas quais se observa uma diminuição ou inibição desses preceitos de cautela para com a biosfera ao longo de décadas na história do Brasil, o que configura na necessidade dessa sustentabilidade no modelo de produção brasileiro. Seguindo esse contexto, existe a percepção de que buscar a saída da crise produtivista existe modificar as formas pelas quais a sustentação do paradigma responsável por essa eclosão desses problemas não se repita, a fim de modificar o manejo ecológico responsável, aliado à utilização desses recursos naturais, segue-se essa rede de pensamento empírica holística que vai abordar sistematicamente a contribuição de maneira em que haja o redirecionamento no percurso da cooperação e da evolução de forma social e ecológica mutuamente influentes. Continuando agora a falar sobre a nossa introdução, a gente tem, conforme enfatizado por Gomes em 2005, que as bases epistemológicas da agroecologia elas são consideradas como uma ciência emergente, que vai reunir tanto o conhecimento científico como os saberes cotidianos, que são evidenciados nesse entendimento de agricultores como conhecimento tradicional, local ou autóctone. A gente tem também que essa influência, que essa epistemologia da agroecologia, ela tem uma influência direta sobre a realidade socioambiental em que a gente está inserido. Portanto, para compreender essa relação de sustentabilidade e crise socioambiental, assim como sua influência na extensão rural, é necessário deduzir sobre a emergência da agroecologia. E é aí que a agroecologia ela vai emergir em um contexto de crise socioambiental, o qual tem afetado a questão da sustentabilidade do planeta, surgindo o questionamento da racionalidade econômica e o questionamento da tecnologia dominante, o qual a gente tem como exemplo a sustentabilidade ecológica e a equidade social, que são os meios que a gente pretende alcançar com o estudo da epistemologia da agroecologia na extensão rural. Seguindo esse contexto, a gente tem surge a necessidade do questionamento dos paradigmas estabelecidos e a busca do uso de ideais que tenham por princípio essa orientação epistemológica construtiva, de modo que esses saberes possam enfrentar a atual crise socioambiental. Portanto, a gente tem que discutir essas bases epistemológicas e as consequências das pesquisas derivadas da maneira que aborda o universo, sendo fundamental para que a agroecologia, enquanto ciência emergente, consiga atender o seu objetivo de gerar conhecimento, destinado a apoiar a sustentação da transição desses atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencional. Sustentáveis, no caso. Agora, adentrando ao nosso referencial teórico, a gente tem como primeiro ponto, a primeira pontuação, a epistemologia e sua relação com a agroecologia. O termo epistemologia a gente designa como ciência ou conhecimento. Sendo assim, é um estudo que aborda e investiga problemas associados ao conhecimento, de modo que vai entender suas naturezas e limitações do saber científico. A gente tem, segundo o dicionário Michaelis, a relação da epistemologia, se tratando de uma teoria de ciência,
sendo um conjunto de conhecimentos sobre a origem, a natureza e as etapas, além dos limitantes do conhecimento humano. Logo, a gente também tem que o termo ele pode ser utilizado na perspectiva científica, significando o estudo crítico das premissas, das conclusões e dos métodos de diferentes ramos de conhecimento científico, também aliado às teorias e práticas. Como ciência integradora, a gente tem que a agroecologia ela reconhece e nutre saberes de diferentes tipos de pessoas associadas a um ambiente sustentável, como é o caso dos agricultores, pescadores, quilombolas, indígenas, e é justamente essa questão que a gente tem o potencial endógeno, o qual, no enfoque agroecológico, ele vai constituir um elemento fundamental e ponto de partida de qualquer projeto de transição agroecológica, na medida em que vai auxiliar na aprendizagem sobre os fatores socioculturais e agroecossistêmicos que constituem as bases estratégicas de qualquer iniciativa de desenvolvimento rural ou de desempenho de agroecossistemas que visem alcançar patamares crescentes de sustentabilidade. Agora, continuando a falar sobre a ciência e a epistemologia, a gente tem que a ciência ela não está restrita ao campo das ideias e experimentações. Ela tem influência direta sobre a realidade socioambiental em que estamos inseridos. Logo, hoje, a gente enfrenta diversos problemas que derivam da forma de como o humano tem manipulado a natureza, que é, no caso, essa ação antrópica. Isso vai refletir numa visão que a gente vai falar daqui a pouco, que é a visão como se fosse um plano cartesiano. A gente trouxe como exemplo essa frase que designa que o que sem dúvida está acontecendo e pode ser notado facilmente, a explosão de anomalias no interior do paradigma convencional, decorrentes também dessa ação antrópica, justamente por causa dessa ação antrópica, de forma não limitante. Bom, muitos autores eles referenciam e demonstram que esse paradigma ecológico ele seria uma mudança de visão de mundo tão radical que ele vai se assemelhar à Revolução Copérnica durante a Idade Média. Porém, a gente tem que a consciência da necessidade de mudança do paradigma convencional para o ecológico não vai atingir todos os setores da sociedade, principalmente nossos líderes executivos e de grandes corporações e instituições científicas de peso. Nem mesmo a consciência de que as decisões destes e as nossas vão afetar as futuras gerações, colocando em xeque o conceito de desenvolvimento sustentável. Seguindo esse contexto, a gente tem que só uma compreensão mais profunda dessa ecologia humana dos sistemas agrícolas pode levar a medidas coerentes com a agricultura realmente sustentável. Assim, a emergência dessa agroecologia como uma nova e dinâmica ciência representa um enorme salto na direção certa, sendo que ela vai fornecer os princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento desses ecossistemas, tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis. E agora, como outro ponto do nosso referencial teórico, a gente tem o conhecimento construtivo e científico. A urgente necessidade de combater a miséria rural e regenerar a base dos recursos das pequenas propriedades tem estimulado diversas organizações não governamentais, que é o caso das ONGs, nos países em desenvolvimento, buscando ativamente novas estratégias de desenvolvimento e manejo de recursos na agricultura. O trabalho dessas ONGs está inspirado na crença de que a pesquisa e o desenvolvimento agrícola devem operar baseados em uma abordagem de baixo para cima, utilizando os recursos já disponíveis, como a população local, suas necessidades e aspirações, seu conhecimento agrícola. Dando continuação ao referencial teórico,
É um conhecimento construtivo e científico na abordagem agroecológica. É mais sensível às complexidades dos sistemas agrícolas locais, tendo uma produção crescente, sustentabilidade, segurança alimentar, estabilidade biológica e conservação de recursos e uma equidade. Uma relação entre agronomia e agroecologia. Na agroecologia stricto sensu, é nova e mais qualificada, tendo aproximação entre a agronomia e a ecologia, que estuda e classifica sistemas agrícolas desde uma perspectiva ecológica. Também estuda e aplicação de princípios coevolucionais entre sociedade e natureza, reciclagem de nutrientes, potencialização ou criação de sinergias e interação entre plantas cultivadas ou não, animais e solos. Já a agronomia tem a aplicação de princípios ecológicos básicos no manejo de agrossistemas, buscando o reequilíbrio ecológico nos sistemas produtivos agrícolas. Tendo uma aproximação entre agroeconomia e ecologia, o controle de pragas não é um problema químico, mas sim ecológico, exigindo conhecimentos diferenciados daqueles proporcionados pelos pacotes da Revolução Verde. Tendo, assim, os ensinamentos da ecologia, que trabalha a necessária integração de processos complexos que ocorrem na agricultura, como são as interações e as sinergias. A necessidade de compreender o papel e a função da biodiversidade dentro dos sistemas agrícolas, promovendo sustentabilidade e equilíbrio dinâmico dos ecossistemas. A nossa metodologia vai abordar metodologicamente a natureza da sistemacidade da agroecologia e suas implicações em prática de desenvolvimento rural, que sugere uma indagação sistemática nos modelos propostos por The Open University. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa científica com base na seleção dos estudos e tendo a extração dos dados e análise dos resultados de diversos autores, como Altieri, Caporal e Gomes, entre outros autores também, onde foi pesquisado sobre as bases epistemológicas da agroecologia na extensão rural. A nossa conclusão que o uso dessa proposta metodológica é possível construir uma descrição mais clara, objetificada e precisa da natureza e da sistematicidade da agroecologia e das práticas agroecológicas, considerando a importância crescente dessas na extensão rural brasileira. Em síntese, obter a argumentação de qual o tipo de abordagem metodológica predomina na agroecologia e nas práticas agroecológicas na extensão rural e no desenvolvimento rural. Aqui foram as referências do nosso trabalho e obrigado.